Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Trilha Maçônica. Se você é irmão, comente aqui embaixo de qual loja pertence e deixe seu like. Se ainda não é irmão, seja bem-vindo, comente também, faça amizades e quem sabe um dia a ordem te encontrará. Seja bom no seu coração, faça sempre o bem ao próximo. Já se inscreva no canal, e ativa o sininho, tá bom? A maçonaria no Egito. Em sua inexorável marcha do Oriente para o Ocidente, o movimento encontra o Nilo, detém-se sobre as suas margens e conquista todo o Egito. Encontrando uma terra misteriosa, plena de cultos e liturgia em torno da valorização dos seus reis, o movimento engrandece e contribui para que a civilização se agigante. O movimento compreende o Nilo, atravessa as suas margens, dilui-se no seu delta de 7 bocas, tendo antes percorrido seu trajeto desde suas longínquas nascentes. O movimento também luta no Egito para banir uma teocracia injusta, com seu politeísmo, até conquistar com o Deus Sol o início da longa jornada do monoteísmo. Passam-se 31 dinastias e surge o poderoso Menes, que pretende e consegue arrancar o poder das mãos dos seus sacerdotes. Apela para a força do movimento e o conquista para, juntos, iniciarem uma fase brilhante de uma civilização que não tem par na história. O movimento cumpria 2 missões: aperfeiçoar as leis e civilizar os homens, porque os sacerdotes haviam usado os símbolos, de tal forma que transformaram totalmente a concepção religiosa, criando do nada, nem mesmo de uma oportunidade passageira, um novo Deus. Depois da caída dos sacerdotes, o movimento, que tinha presença e destaque fez-se à proteção de Menes, não aproveitava os templos para as suas reuniões, refúgio da casta sacerdotal, mas criava novos ambientes, devidamente fechados às indiscrições, instituindo palavras de passe, senhas, e todos os cuidados, iguais ou mais rigorosos, ainda, que os seguidos pela maçonaria atual. Os iniciados adotaram, também no Egito, o princípio filosófico da luz e das trevas em constante luta, e o mito de Ísis e Osíris, na afirmação de que esta luta seria regular e permanente. Com o sacudir do jugo do poder sacerdotal, e para satisfazer a inclinação inata do povo egípcio, sentindo a necessidade do culto à divindade, o movimento criou novos aspectos religiosos entrelaçados com a política dos reis. Os símbolos humildes sofisticaram-se e os templos tomam feições de santuários, com decorações suntuosas, jamais vistas e concebidas. As cerimônias litúrgicas assumem relevo. A música torna-se embriagadora. As danças participam do êxtase coletivo, sob os efeitos inebriantes e alucinógenos dos entorpecentes transformados em tênue espiral de fumaça. Os instrumentos musicais se aperfeiçoam. O movimento, que mais tarde iria abraçar todo o conhecimento da arquitetura e o iria guardar como um dos maiores segredos em seu poder, chegou ao Egito sem se preocupar com a engenharia. Contemplando a capacidade artística dos egípcios, ampliou-a e passou a dar aos templos, túmulos e monumentos, a amplitude que, ainda nos tempos atuais, os povos admiram. Podemos afirmar que o movimento não trouxe para o Egito maior contribuição para a arquitetura, mas sim, do que encontrou fez embasamento de seu programa, passando a ditar para os demais povos, nos séculos sucessivos, as regras áureas da construção. Foi no Egito que o movimento se fez o pedreiro livre. A maçonaria participou da engenharia, mas fê-lo muito mais tarde, em plena civilização europeia cristã. O próprio Templo de Salomão, exemplo clássico da arte e ciência de construir, foi resultado do trabalho encetado pelo movimento através de Ir-Abif. Dentro das construções ou novas ou erguidas pelo movimento, os símbolos passam a ter um significado de suma importância. Não se pode confundir os símbolos do movimento e, mais tarde, a simbologia maçônica, com o simbolismo sacerdotal egípcio. Para entender a diferença, torna-se necessário observarmos alguns pontos sobre a técnica usada pelos sacerdotes para o domínio do povo. O misticismo criou os símbolos que, manejados com habilidade pelos sacerdotes, sustentaram grosseiras e absurdas superstições. A religião, simples no seu princípio, clara na sua origem, adorando o sol como sucedera em toda parte, passa a adquirir aspectos difíceis. O caminho do sol, pelos 12 signos do zodíaco transforma-se nas carreiras, nos combates e nas vitórias dos deuses. Cada um desses signos é considerado como a residência de uma divindade particular. A que reinava soberanamente, exercendo sobre a terra uma influência benévola ou fatal a quem era preciso rezar rogando que fizesse favores através de sacrifícios, engendrados com requintes de imaginação. Começaram a predizer o futuro, voltados para os astros, assegurando alcançá-lo através do exame da abóbada sideral em determinado momento, pela combinação e influência de corpos celestes visíveis. O Sol era considerado um astro benfeitor por excelência, sempre fecundando e sempre favorecendo.
Não se atreveram a destituí-lo de suas qualidades e de suas funções, a fim de não chocar a crença popular e, então, imaginaram que essa influência sempre benéfica do Sol poderia ser viciada ao extremo e tornar-se funesta, quando seus raios fossem refletidos por outro astro demasiadamente árido, ou demasiadamente quente, extremamente seco ou frio. Abusando desse modo das observações feitas na temperatura das estações, pretendiam adivinhar os sucessos e as vicissitudes humanas submetendo suas previsões a regras invariáveis. Os planetas foram considerados possuidores da ação de enfraquecer ou robustecer, de fecundar e vivificar os seres. Uma cor especial se consagrou a cada um deles e as combinações dessas diversas cores foi um dos elementos do horóscopo. É dessa simbologia que surge a astrologia, ou mais não como ciência, porém como misticismo simbólico. Os astrólogos dividem o céu em 12 partes, imitando o zodíaco, que é dividido em 12 signos. Eles o chamam de as 12 casas da sorte e lhe atribuem uma ação sobre o futuro do indivíduo. Futuro determinado pelas qualidades das divindades benfeitoras ou malfeitoras que habitavam essas casas, qualidades combinadas com a influência dos planetas dos signos. Para impingir a importância dessa arte, os sacerdotes egípcios deram aos planetas caracteres simbólicos, determinando-lhes sexo e temperatura. Supuseram-nos formados de elementos, metais, mármores, pedras e cores, e todos correspondiam a uma qualidade do próprio homem. Cada um desses planetas teve um selo ou um talismã a que se lhe deu uma virtude especial, com a condição de que fosse feito de ouro ou prata, de chumbo ou estanho, gravado em tal dia e no mesmo instante que se encontra diariamente em seu curso, tal ou qual astro. 3 signos zodiacais, combinados no momento do nascimento de um indivíduo, determinavam ao mesmo a duração de sua vida. As 48 constelações conhecidas dos egípcios converteram-se em seres animados, oferecendo em suas formas tudo o que a fantasia e a imaginação podia criar em seu delírio. A lua também é tomada como mistificação. A revolução mensal da lua, marcada em 28 dias, fez que os sacerdotes contassem, com 28 casas para outro novo horóscopo, nas quais mantinham um satélite, atribuindo a cada uma das casas um gênio particular dotado de uma qualidade peculiar. As partes elementares do universo receberam os nomes das divindades, e a alma universal ou o espírito universal foi chamado de Júpiter, o fogo passou a ser denominado de Vulcano, a terra, de Ceres, a água e os oceanos, e de Tetis, o ar, de Minerva. Para cada divindade, um culto especial. Criaram a magia com a qual mantinham o povo aterrorizado, e instituíram os sacrifícios, passaram a cerimônias luxuriosas. Os animais passaram a ser considerados sagrados, os bois, os gatos, enfim, tudo o que pudesse servir à imaginação e se prestar à adoração e culto, criam-se personagens anômalas, parte criatura humana, parte animal, ou os deuses falam ditando oráculos, Hércules, Apolo, Minerva, Diana, Marte, Júpiter e dezenas de outros. Contra esse estado de coisas e de embriaguez de poder, de magia e superstição, o movimento levantou-se com todas as suas forças e iniciou o combate. A simbologia tomou outro rumo, como uma interpretação racional e valiosa, passando, mais tarde, intacta para a maçonaria. O movimento teve amplo desenvolvimento, sem muita resistência, até o momento em que os persas surgiram, devastando os povos pastores, tendo à testa Cambises, vencedor da Batalha de Pelusa, destruindo templos, profanando túmulos, saqueando as riquezas e devastando o acervo cultural. Apenas poucos escaparam àquela fúria. Cambises não teve um período muito tranquilo de conquista porque surgiram muitas guerras civis e revoluções, algumas até provocadas pelos sacerdotes e seus iniciados. Nessas lutas, o movimento recobrou uma parte do seu poder primitivo. As festas foram, novamente, celebradas, com os seus cânticos e faustos. Veio Alexandre, que venceu os persas e passou a reconstruir o império sobre as ruínas egípcias. O movimento quase se extinguiu, o antigo amor às ciências se apagou. Os colégios transformaram-se em desertos. A religião confundiu-se mesclada, agora, com os ritos vindos da Grécia, novos deuses foram acrescentados à mitologia. O movimento enfraqueceu não tão somente no Egito, mas até na Etiópia e outras províncias africanas. Os muçulmanos, arrancando do Egito os árabes que haviam desmembrado do Império Romano, fizeram-no passar à influência de Maomé, mutilando as estátuas, sem destruí-las, para que constituíssem testemunho de sua ação, nada respeitando, nem sequer a figura da esfinge que tentaram destruir. Como mais tarde as forças de Napoleão dela se utilizaram como alvo dos seus canhões. A decadência sempre acompanha a derrubada do povo e dos seus monumentos. E o movimento que se apresentava com tanto esplendor desaparece e vamos encontrá-lo, então, ressuscitado entre os hebreus fugitivos, como narra a história sagrada.
A história do povo hebreu é muito mais fácil de ser conhecida por quanto chegaram até nós, intactos, os seus livros, já não é a tradição que fala, mas a documentação. Não se poderá confundir, contudo, a iniciação dos mistérios egípcios com a iniciação atual maçônica, são divergentes, conquanto alguns autores encontrem similitude, porém, isto não passa de uma concepção exagerada e uma acomodação que não encontra guarida nos atuais rituais. Se no início as cerimônias confundiam-se, hoje são bem distintas, a iniciação egípcia não passa de fato histórico, enquanto a iniciação maçônica é rito atual. É isso aí. Deixa seu like, e não esqueça de seguir nosso canal, isso é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.